Algum tempo atrás, eu assisti a um vídeo argumentando que o Pelé não era o maior jogador da história, colocando outras pessoas como o maior da história do futebol. O vídeo em questão é do canal Trave a Trave, que apresentou os argumentos de forma tendenciosa e desrespeitosa, não somente ao legado do Pelé, como também ao legado do futebol brasileiro no mundo. Não é a primeira vez que esse tipo de desrespeito acontece. Não é a primeira vez que usam argumentos absurdos para justificar algo ainda mais absurdo. Por isso, esse vídeo não é uma resposta apenas para o canal Trave a Trave, mas também para todos que, assim como ele, possuem uma visão deturpada sobre o assunto. Eu irei comentar e contrapor cada um dos argumentos utilizados por ele no vídeo, me limitando apenas a eles. Para facilitar a compreensão do público que está assistindo, irei enumerar os argumentos dele. Entretanto, eu apresentarei eles para vocês sem transcrever perfeitamente o que ele disse, focando apenas no cerne do argumento. Argumento 1. Alguém que jogou na década de 50 não poderia ser o maior jogador da história. Pelo contrário, alguém que jogou na década de 50 pode sim ser o maior da história. Isso porque a história não tem prazo de validade, ela não é apagada apenas por ter passado muito tempo. Ayrton Senna ainda é o maior piloto da história da Fórmula 1. Michael Jordan ainda é o maior da história do basquete, com ambos possuindo pelo menos 30 anos desde suas últimas atuações em seus respectivos esportes. E mesmo que alguns tenham chegado perto de ultrapassá-los, eles seguem no topo. Argumento 2. Na década de 60, Pelé brigava com Johan Cruyff. O jogador e treinador revolucionou o futebol do seu país, criando uma mentalidade no drible, tendo também o Maradona, que brigou com Pelé, tendo boas passagens pelos seus clubes e defendendo sua seleção. Pelé também fez o mesmo que Cruyff, só que em escala bem maiores. Cruyff criou uma mentalidade? Legal. Pelé criou também. Se dedicaram ao máximo, tanto taticamente quanto fisicamente. Pelé sempre procurava formas de manter seu físico à frente dos demais, fazendo treinamentos muito avançados para a época. E taticamente, ele usava de seu físico para dar mais velocidade para seus dribles, para quebrar a linha do adversário. Cruyff criou um drible? Legal. Pelé usava seu drible taticamente. Isso porque o Pelé também ia devagar, esperando uma dobra na marcação em cima dele, para que se abrisse um espaço em meio às linhas do time adversário. Além de Pelé nunca desistir de uma jogada, não importando a bordoada. Pelé se levantaria e continuaria até finalizar a jogada. Cruyff revolucionou o seu país? Legal. O Pelé também. Pois a mentalidade de Pelé fez o Brasil conquistar 58, 62, 70 e 2002, algo que a suposta mentalidade de Cruyff não fez pelo seu país. E eu nem preciso discorrer muito sobre Maradona. Um jogador que é responsável pelas maiores trapaças da história do futebol não pode ser o maior do esporte. Argumento 3. Não existia marcação na época do Pelé. Esse argumento não somente forçou a barra, como também desrespeitou o Pelé e o futebol como um todo, porque o primeiro documento citando o esporte futebol vem do século X, com o futebol moderno surgindo por volta de 1810 e suas regras em 1830. Em 1925, 15 anos antes de Pelé nascer, surgia não o primeiro, mas um dos mais influentes esquemas táticos do futebol, o WM, um 3-2-2-3, que se aproveita de uma linha de 3 zagueiros e da linha de impedimento para se defender, além de um quadrado mágico no meio de campo que serve tanto para a defesa quanto para o ataque. Esse esquema posteriormente deu origem ao 4-3-3, que surgiu durante a era Pelé na década de 60. No vídeo, que ele mostra como prova que a marcação não existia, nós podemos ver uma dobra na marcação em Pelé. O adversário em sua frente está em posição de marcação, esperando um possível drible de Pelé. Mesmo que o trava-trave não considerasse isso uma marcação, ele não pode pegar um jogador e colocar como uma regra para toda uma geração. O mais interessante é que ele escolheu um vídeo mais tranquilo do Pelé jogando. Por que será que ele não mostrou um vídeo do Pelé levando uma porrada na perna que quebraria a perna de qualquer jogador hoje em dia e continuou correndo ao invés de cair no chão como os jogadores atuais? Vou parar um pouco com os argumentos dele para comentar sobre certas opiniões que ele usou, onde ele comparou o Pelé com o celular. Sim, isso mesmo. Ele comparou um ser humano com uma máquina, como se fossem equivalentes. Ele também chegou ao ponto de menosprezar Copas do Mundo e novamente voltou a usar o tempo como argumento. E voltamos aos argumentos dele. Argumento 4. Pelé jogou numa época amadora do futebol. Esse é o clássico argumento de que o Pelé jogou com pedreiros, mas vamos rapidamente a alguns fatos. As regras do futebol foram escritas em 1830, 110 anos antes de Pelé nascer. A FIFA foi criada em 1909, 31 anos antes de Pelé nascer. Em 1930, todos os clubes de futebol eram profissionais, 10 anos antes de Pelé nascer. Somente esses fatos já derrubam esse argumento. Argumento 5. Jornalistas não consideram o Pelé como o maior da história. Ele mostra diversos portais de notícias pelo mundo, 2 do Reino Unido, um dos Estados Unidos, um espanhol, um italiano, um francês, um alemão, um holandês e um japonês. E sabe o que todos os países têm em comum? Um grande racismo e preconceito com brasileiros. Não acredita em mim? Vamos para a bola de ouro.
Foram 66 bolas de ouro até o presente momento, e apenas 6 das 66 bolas de ouro foram dadas para jogadores não brancos, e apenas 5 das 66 foram para brasileiros, sendo elas: 1965, Eusébio vence a bola de ouro. Nessa época, Pelé, junto da seleção brasileira, já tinha 2 Copas seguidas. 1987, Pelé tinha ganho 3 Copas, levado o Brasil para o mundo, campanhas extraordinárias pelo Santos, até mesmo parado uma guerra, e até o momento, nenhum brasileiro tinha ganhado uma bola de ouro sequer. 1995, jogadores incríveis passaram pelo Brasil e nenhum prêmio foi dado a um brasileiro. 1997, Ronaldo vence a bola de ouro, sendo o primeiro brasileiro a receber uma bola de ouro, tudo porque na época ele atuava na Europa. 1999, Rivaldo vence, porque também atuava na Europa. 2002, Ronaldo vence novamente e de novo estava na Europa. 2005, Ronaldinho Gaúcho vence e adivinha, ele estava atuando na Europa nessa época. 2007, Kaká vence, também atuando na Europa. Em 2018, Modric vence Mbappé, que era jogador da seleção que era a atual campeã mundial. Mas o Modric ter levado a Croácia para uma final de Copa do Mundo, você pode usar como argumento para ele ter vencido. Mas o Benzema ter vencido o Vinícius Júnior foi uma grande piada. Contudo, segundo o Trave, eu tenho que levar em consideração essas opiniões tendenciosas dos europeus para formar a minha concepção futebolística. Afinal, concepções futebolísticas de brasileiro não valem nada, não é mesmo, Trave? Argumento 6. Cristiano Ronaldo é o maior da história. Bom, agora nós entendemos o porquê dele ter menosprezado a Copa do Mundo. Foi tudo para colocar Cristiano Ronaldo acima de Messi. Afinal, Cristiano não tem Copa do Mundo, já Messi sim. O engraçado disso é que ele diz que Copa do Mundo não vale nada, porque você não ganha ela sozinho. Porém, quando ele foi falar sobre os prêmios individuais do Cristiano Ronaldo, adivinhem, ele usou Champions, que o Cristiano Ronaldo ganhou com o seu time, como argumento. Curioso, não? Não pense que parou por aí. Ele usou o Cristiano Ronaldo ser o mais seguido do Instagram como argumento para dizer que ele é o jogador mais relevante do futebol, dizendo que como ele tem a maior quantidade de seguidores no Instagram e uma torcida própria, logo ele é maior que Pelé. Porém, Pelé em sua época também tinha torcida própria. Pessoas se deslocavam de todas as partes do mundo para ver Pelé jogar. Uma guerra parou para ver Pelé jogar. Cristiano nunca fez isso e Pelé fez isso na época sem internet, onde a fonte de informações eram os jornais. E mesmo assim ele levou o Brasil para o mundo, além de Pelé ter levado pessoas dos Estados Unidos para vê-lo jogar em um time americano. Os Olympiacos venceram o Santos de Pelé e colocaram isso no hino. Pelé tem um gol com o seu nome, o gol que Pelé não fez. E Pelé também foi o responsável por criar a magia em torno da camisa 10, que antes dele era apenas um número. Agora eu pergunto, quando foi que Messi e Cristiano Ronaldo chegaram perto de fazer coisas dessa magnitude? Ele também diz que Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história, sendo que Pelé tem mais de 1000 gols na carreira, enquanto Cristiano Ronaldo tem 869, e usando mais sites europeus. Como argumento, ele diz que os jogos amistosos do Pelé não contam, mas o que ele não leva em consideração é que jogos amistosos naquela época eram os mata-matas de hoje, pois aqueles amistosos eram dizer que seu time era o melhor do mundo, não é mundial palmeirense. Entretanto, os jogos amistosos daquela época eram mais importantes do que hoje, e você, Trave, não pode deixar de levar isso em consideração. E Trave, realmente, Cristiano Ronaldo e Messi tiveram uma grande rivalidade. Agora, Pelé teve rivalidade com gerações diferentes, vários jogadores, e até hoje ele não foi superado. Você fala de legado, mas parece que você faz questão de fingir que o legado de Pelé não existe. Cite o nome do Pelé em qualquer lugar e todos saberão quem ele é. Um jogador dos anos 50 que é conhecido mundialmente até hoje. O Pelé é o maior jogador da história e o seu vídeo não vai mudar isso. Gostaram do vídeo? Então compartilhe essa felicidade com os amigos. Assista outros vídeos e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.